Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso EAD da denominação Holiness. Nós queremos com esse curso capacitar você para atuar como líder ou auxiliar de algum grupo pequeno. As nossas igrejas da nossa denominação receberam muito bem essa estratégia de crescimento da igreja e nós vamos ver que essa estratégia é muito bíblica. Nós vamos nos utilizar de um material conhecido por os 8 hábitos dos líderes eficazes de grupos pequenos. Foi um material escrito pelo pastor Dave Earley, dos Estados Unidos, e ele trouxe para a gente essa perspectiva da liderança. Nós não vamos entrar nos aspectos doutrinários, não vamos falar nada nesse sentido, e nós sabemos que cada pastor tem uma metodologia diferente de trabalho. Por isso, nós reconhecemos essa liberdade que cada igreja tem para se adequar ao seu contexto, seja nos grupos online, seja nos grupos presenciais, seja nos grupos híbridos, seja a forma que a igreja se adequar para funcionamento dos grupos pequenos. Este material vai contribuir, na verdade, para a capacitação do líder, para o empoderamento do líder, e você, pastor, pode utilizar esse material como treinamento para a sua igreja. No final deste curso, nós vamos trazer aqui alguns assuntos que podem te ajudar na aplicação desse conteúdo, ok? Então vamos dar início ao nosso treinamento de líderes e auxiliares de pequenos grupos. Antes de mais nada, quero fazer aqui uma introdução falando sobre o pastor Dave Earley, que foi o escritor deste material, desse livro. É um pastor experiente, ele nasceu em 1959, ainda está vivo, é plantador de igreja e trabalha também como coach. Ele é diretor de plantação de igreja da Liberty University, nos Estados Unidos, e presidente do Departamento de Liderança Pastoral e Plantação de Igreja no Liberty Theological Seminary, onde também é professor. Ele escreveu 10 livros em temas como grupos pequenos, liderança, oração e vida cristã. Ele é pastor, fundador da Grace Seed Church em Las Vegas, nos Estados Unidos. No Brasil, ele é muito conhecido por seus 2 livros publicados em português, 8 hábitos de um líder eficaz de grupos pequenos e transformando membros em líderes. Então nós vamos nos ater a esse material aqui, 8 hábitos de um líder eficaz de grupos pequenos. Bom, eu quero trazer aqui as perspectivas bíblicas de grupos pequenos. É importante que a gente entenda que essa estratégia não é humana, mas é uma estratégia divina. O próprio Deus permitiu que os grupos pequenos acontecessem, e no livro de Atos, em outros livros, nós vemos a igreja se reunindo em grupos pequenos e principalmente nos lares. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, diz o texto de Atos, capítulo 2, versículo 46. Também no livro de Atos, diz que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 5, 42. Percebam que a igreja antiga, a igreja do livro de Atos principalmente, ali no início da igreja, a igreja utilizava essa modalidade de reunião como uma estratégia para chegar mais próxima às pessoas. Lá em Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5, na despedida já da carta aos Romanos, Paulo vai se despedindo de todo mundo ali e ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, lá em Roma, na casa de Priscila e Áquila, tinha uma reunião doméstica, domiciliar. Então, ali funcionava uma igreja nos lares. Isso é importante de ressaltar, porque cada grupo pequeno funciona como se fosse uma pequena igreja, uma mini igreja dentro da sua casa. Colossenses capítulo 4, versículo
15 diz: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Na casa de Ninfa, lá em Colossos, também tinha uma reunião em que as pessoas se estavam ali nas casas, né? Filemon, na carta de Filemon, nos versículos 1 a 3, também diz, Paulo se apresentando a Filemon, ele vai escrever: prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ou seja, havia uma reunião na casa de Filemon, ok? Então nós vemos que aqui em várias passagens bíblicas essa estratégia era muito utilizada em várias cidades, não apenas nos grupos grandes, mas também nos grupos menores. A igreja se reunia para fortalecer a comunhão e para partir o pão, para a edificação, para compartilhamento da palavra, enfim, nós vamos nos aprofundar nesse contexto aí. Lá na Inglaterra, a gente precisa citar aqui o John Wesley, né? Que em 1929, ele e o irmão dele, o John Wesley e o Charles Wesley, começaram um movimento chamado Clube Santo, ou Holiness Club, né? Então seria aí a partir daí que começou o movimento Holiness, que mais tarde veio a dar o nome da nossa denominação Holiness. Então, o Clube Santo foi fundado pelo jovem Charles e dirigido por John. Depois do seu retorno à Universidade de Oxford em 1929, seus membros jejuavam até às 15 horas nas quartas e sextas-feiras, participavam da Santa Ceia uma vez por semana, estudavam e discutiam o Novo Testamento em grego e também os clássicos, cada noite no quarto de um membro. E depois de 1730, visitavam os prisioneiros e os enfermos e sistematicamente faziam revisão rigorosa de vida, as 22 perguntas que eles faziam todos os dias, né? Então, percebam a disciplina de John e Charles Wesley, que fizeram com que esse movimento Holiness também fosse conhecido como movimento metodista. Eles eram metódicos nessa forma sistemática de atuar e por isso eles foram conhecidos como metodista, ok? Uma observação aqui importante: líderes não vêm prontos, eles são desenvolvidos. E, portanto, você que está assistindo a esse curso está se capacitando, está adquirindo ferramentas para que você seja um líder melhor. Todos nós precisamos dessa instrumentalização para que possamos atuar melhor nos nossos grupos, para liderar grupos, enfim, né? Nós precisamos nos capacitar e este curso tem essa intenção de instrumentalizar você para ser um bom líder nos grupos pequenos, ok? Então esta foi a primeira aula, a aula introdutória do nosso curso, e nós vamos agora, na próxima aula, entrar propriamente dito no material. Nós vamos falar sobre os 8 hábitos de um líder altamente eficaz, tá certo? Então, até a próxima aula, nos vemos logo mais. Até já!